Boa noite, vamos seguir no livro A História da Igreja, o verdadeiro objetivo dos católicos. O leitor tem agora diante de si o verdadeiro, embora oculto, objetivo desses homens inspirados por Satanás. É a velha e cruel história de Nabote e sua vinha. Jezabel queria as regiões encantadoras do sul como sua própria vinha. E, portanto, o sangue de Nabote, o Jisreelita, tinha que ser derramado. Verá-se pelas ordens secretas do Papa a seus legados que a ruína, não somente de Raimundo, mas de todos os príncipes em Languedoc, estava determinada e que ele tinha enganado o conde Raimundo por uma reconciliação fingida, de modo a separá-lo do resto dos nobres de Languedoc, para que pudessem ser destruídos um por um, com maior facilidade. Essa era a política de inocência, como vemos escrita de seu próprio punho, e seus legados eram aptos discípulos de seu mestre. Mas os episódios do conde de Toulouse e de todos os seus partidários era uma questão de necessidade para Simão e para seus aliados, os legados. Nada menos do que toda a região sul da França podia satisfazer a avareza de Montfort e o fanatismo dos ávidos padres. Foi, portanto, determinado que se envolvessem os condes de Foix, Comminges e Bearn, com todas as suas dependências territoriais. O conde de Toulouse era suzerano de 5 grandes feudos subordinados. As cortes desses soberanos mesquinhos disputavam uma com as outras em esplendor e bravura. Conta-se que a vida era, para eles, um banquete ou torneio perpétuo. Alguns deles estavam entre os mais distintos dos cruzados no Oriente e tinham trazido para casa muitos costumes de luxo oriental. Não se tratava de hereges, valdenses ou albigenses. Eles eram bons católicos por fora, mas a religião deles não passava de música de trovador. Ainda havia algumas exceções honrosas. Algumas exceções honrosas. Podemos traçar a linha prateada da rica graça soberana de Deus nas cortes desses príncipes sensuais. Lemos sobre Almérico, senhor de Montreuil, e sua irmã, Dona Geralda de Vetteville, que eram albigenses e que defendiam suas próprias cidades contra os católicos.
mas que foram subjugados. E esses senhores e senhoras, com muitos outros, foram rapidamente destruídos. Almérico, com 80 nobres, foi trazido perante de Montfort. Ele ordenou que todos eles fossem enforcados. Mas a armação de madeira da forca se quebrou. E então eles foram esquartejados. A senhora Geralda foi lançada em um poço e jogaram grandes pedras em cima dela. Apenas alguns escaparam do massacre generalizado de Vetteville para contar a história. Mas toda aquela região teve um destino similar. O verdadeiro cristão, o cortesão gentil, o cavaleiro galante, a multidão amante dos prazeres que estava tão envolvida com os hábitos luxuosos da região para serem hereges ou fanáticos. Todos tinham de se submeter aos termos papais, ou então deveriam enfrentar a forca, a fogueira ou a espada do carrasco. Toda a região do sul da França ficou então carregada com a culpa de proteger os hereges. E Raimundo, como senhor suzerano, foi convocado a aparecer perante o concílio de Arles. A máscara, que até então ocultava a iniquidade selvagem do Papa, foi tirada. O conde foi ao concílio acompanhado de seu amigo Pedro, rei de Aragão, um católico bom e devoto, que defendeu sua causa e se ofereceu para ser fiador dele. Mas os termos de reconciliação fixados pelos clérigos foram os seguintes: deixaremos o leitor observá-los cuidadosamente como uma amostra da arrogância e audácia papal naqueles dias. Abre aspas. Que o conde Raimundo deveria dissolver seu exército, que ele deveria demolir todos os seus castelos, despedir todos os seus comandantes de suas cidades muradas e fortalezas, que ele deveria renunciar a todos os impostos e taxas das quais deriva a principal parte de suas receitas, que ele deveria compelir toda a nobreza e comunidade em seus domínios e seus domínios a vestirem o manto penitencial, que ele deveria entregar todos os seus súditos suspeitos de heresia para serem convertidos ou queimados, conforme o caso, que ele deveria se manter pessoalmente pronto para ir para a Palestina servir sob a Irmandade de São João de Jerusalém, até que fosse dispensado pelo Papa, que cada cabeça de cada família deveria pagar o equivalente a 40 centavos anualmente ao legado, que ele deveria ser obediente à igreja, pagar todas as despesas que lhe foram cobradas
e durante toda a sua vida se submetesse sem contradições. Se todos esses termos forem devidamente satisfeitos, então o legado e o conde de Montfort lhe restaurará, todas as suas terras. A intenção desse novo traje era inconfundível. O infeliz conde, desafiando a ordem do concílio, partiu em companhia de seu intercessor, o rei de Aragão. O julgamento foi então dado. Abre aspas aqui. O conde de Toulouse foi condenado como um herege declarado, um inimigo da igreja e um apóstata da fé. E seus domínios e propriedades, sejam públicas ou pessoais, serão de posse dos primeiros ocupantes que delas se apropriarem. Fecha aspas. Esses termos e decretos darão ao leitor uma fraca ideia de como a igreja, usando a mais santificada linguagem e pretensões, conseguia a ruína de um nobre naqueles dias, para que obtivesse posse de suas terras e suas riquezas. Era assim em todo lugar. O príncipe e seu povo deveriam ser afogados em sangue ou consumidos com fogo, se suas posses não pudessem ser obtidas por meios mais brandos. Cada nabote tinha que entregar seu campo a Jezabel, se ela o desejar. E antes de deixar esse ponto, que o leitor tenha em mente que, exatamente nesse momento em que o Papa e seus legados trabalhavam pela ruína do conde e dos seus chefes vassalos, os inquiridores Domingos e Reinerius, ocupados em um reconhecimento religioso de toda a área da. Isso aqui é entre aspas, né? Tendo a total autoridade do próprio Papa para infringir pena de morte aos hereges. Esse terrível tribunal, que então obteve e até hoje retém o nome de Inquisição, foi aberto pela primeira vez nesse ano. Um ano de terrível memória. 1210 depois de Cristo, em um castelo perto de Narbona. Dá uma pausa aqui. A guerra muda de caráter. O conde Raimundo correu para Toulouse e fez com que seu banimento e excomunhão, com os duros termos para sua absolvição, fosse lida publicamente em voz alta.
Os cidadãos ficaram indignados e declararam que preferiam se submeter às condições mais extremas do que aceitar condições tão vergonhosas. À medida que as notícias se espalhavam de cidade em cidade, o mesmo entusiasmo prevaleceu em todos os seus domínios. O caráter da guerra tinha então mudado completamente. Era evidente para todos os cruzados estavam determinados a conquistar as províncias com o objetivo de convertê-las em dependência da sede Roma, e as províncias estavam igualmente determinadas a resistir aos cruzados, como sendo os maiores hipócritas, e a rejeitar a tirania cruel e usurpadora de Roma. Os propósitos professamente religiosos da cruzada se degeneraram em uma guerra de carnificina e pilhagem universal. A nação inteira ficou, assim, em estado de insurreição geral contra a igreja dominante, como se fosse um invasor estrangeiro. A guerra foi então proclamada, mas os dois lados combatentes eram desiguais. Raimundo parece ter sido um monarca gentil e indolente, muito amado por seu povo e ambicioso, exceto pelos prazeres e gratificações desta vida. Não há evidência de que ele fosse inclinado à religião albigense e professava ser um verdadeiro católico romano. Por outro lado, Simão de Montfort, o grande general de Roma, foi considerado o líder militar mais ousado e hábil de seus dias, e o campeão jurado do Papa. Ele era regular nos exercícios de sua religião e ouvia missas diariamente, entre aspas, mas, fecha aspas, observou alguém. Mesmo com as melhores qualidades de Simão, foram combinados alguns dos vícios que não involuntariamente buscam sua santificação na alta profissão religiosa. Uma grande ambição, uma ousada falta de escrúpulos quanto aos meios de perseguir seus objetivos, uma indiferença implacável ao sofrimento humano e uma avidez excessiva e indisfarçada. À frente de um novo exército de cruzados, para executar a sentença da igreja e ganhar o nobre prêmio dos domínios de Raimundo, ele marchou por aquela terra devota. Carnificina, estupros e as mais selvagens barbaridades, tais que não podem ser descritas, acompanharam todos os seus passos. Os hereges, ou os suspeitos de heresia, onde quer que fossem encontrados, foram obrigados, pelo legado Arnaldo de Montfort, a subir em vastas fogueiras em chamas. Enquanto os monges se divertiam com seus sofrimentos e zombavam dos gritos das mulheres em chamas.
Todo o país, à medida que o exército papal avançava, tornou-se o cenário das crueldades mais devassas. Destruíram vinhas e plantações, queimaram aldeias e fazendas, massacraram camponeses, mulheres e crianças desarmados. Espalharam a desolação por toda a terra e depois ainda falavam de seu zelo santificado pela religião. O povo, exasperado, revidou, o que não é de se admirar. E uma guerra selvagem foi travada dos dois lados. Mas, mas deixarei os detalhes para o historiador civil. Tendo colocado os reais motivos e objetivos do Papa desse ultraje, sem paralelo contra a humanidade e a religião, da maneira mais clara que a brevidade permitiria, agora observaremos apenas alguns dos principais compromissos dessa grande luta que a levaram a um fim, que manifestam ainda mais plenamente o caráter de Simão e dos monges de Cister, sob a direção e sanção do pontífice. As barbáries de Simão e Arnaldo. Simão de Montfort, como senhor feudal do Viscondado de Béziers e Carcassona, foi obrigado, por seu mandato eclesiástico, a extirpar os hereges. Ele, portanto, continuou sua campanha. Muitas cidades e castelos caíram em suas mãos, alguns pela força, outros pelo pânico. A diocese de Albi, sede principal daquelas doutrinas condenadas, a guerra foi conduzida com a mais selvagem crueldade. Quando lá Minerve, perto de Narbona, após uma defesa obstinada, se rendeu, alguém em cujo coração ainda restava uma centelha de humanidade propôs que fosse permitido que os vencidos fossem deixados livres caso desistissem de sua heresia. Mas termos tão brandos foram contestados pelos monges impiedosos. Abre aspas aqui, os termos são fáceis demais, exclamaram. Abre aspas aqui de novo, viemos para extirpar hereges, não para lhes mostrar favor, fecha aspas. Não tenhas medo, respondeu o abade em uma zombaria cruel. Não haverá muitos convertidos. Ele estava certo, mas não no sentido em que falava. Sua intenção era matar todos eles, mas a intenção dos albigenses, ou melhor, o firme propósito que tinham, era aceitar a morte em vez
dos termos papais. Enquanto isso, os albigenses se reuniram para orar. O abade de Vaux Cernay encontrou várias mulheres cristãs em uma casa, silenciosamente envolvidas em oração e esperando o pior que poderia lhes acontecer. Elas não esperavam piedade desses, entre aspas, santos padres, e estavam preparadas para morrer. Ele também encontrou vários homens de joelhos em outra casa, aguardando pacificamente seu filho. O abade começou a pregar-lhes as doutrinas do papado. Mas, em uma só voz, eles o interromperam e todos exclamaram, abre aspas, não queremos nada da sua fé. Renunciamos à Igreja de Roma, seu trabalho é em vão, pois nem a morte nem a vida nos farão renunciar à verdade que possuímos. Fecha aspas. Pediu-se que de Montfort falasse com eles. Ele visitou homens e mulheres, ao todo 140. Abre aspas aqui, entre aspas, convertam-se à fé católica, disse ele, ou subam nessa fogueira. Ele já havia ordenado que uma enorme pilha de madeira seca fosse amontoada. Nenhum dos albigenses vacilou por sequer um momento. Eles negaram a supremacia do Papa e a autoridade do sacerdócio. Eles não possuíam qualquer cabeça, chefe, senão Cristo, e nenhuma autoridade além de sua santa palavra. Irritado de raiva pela constância e calma firmeza deles, ele ordenou que o fogo fosse aceso, e a pilha logo se tornou um monte de chamas. Os destemidos confessores do nome de Jesus, entregando suas almas em suas mãos, correram voluntariamente para as chamas, como se subissem ao céu em uma carruagem de fogo. Quando o castelo chamado Brau se rendeu, de Montfort arrancou os olhos de mais de 100 dentre os defensores e vergonhosamente mutilou os demais, deixando um deles com um olho para que pudesse guiar o resto para fora. Disse o abade de Vaux Cernay, que o conde não se deleitava com tais coisas, entre aspas aqui, pois dentre todos os homens ele era o mais brando. Mas fazia essas coisas porque desejava retaliar o inimigo. Tal foi o julgamento do monge historiador. Em Lavaú, a cidade do bom Roger Bernardo, conde de Foix, as barbáries superaram todas as precedentes, até mesmo as densas terríveis guerras. Deve estar no plural, né? O conde é tido pelos valdenses como sendo um deles.
abre aspas, de todos os príncipes provinciais, diz Milman, o Conde de Foix era o mais poderoso e o mais detestado pela Igreja como favorecedor de hereges. Nesse caso, a acusação era mais uma honra do que uma calúnia. Ele era um homem profundamente religioso, o primeiro a elevar seu estandarte contra Demonfort, e foi um cavaleiro de valor, representando a fé cristã. Por fim, a cidade caiu nas mãos dos sitiantes. Um massacre geral foi permitido. Homens, mulheres e crianças foram esquartejados até que não restasse nada para matar, exceto alguns da guarnição e outros reservados para um destino mais cruel. 400 foram queimados em uma grande pilha, o que causou uma grande alegria no acampamento inimigo. E em meio a todo esse tumulto, em diabólica crueldade, os bispos e legados cantavam, entre aspas, vem Espírito Santo. Foi aqui que o seu Almérico, com 80 nobres, foi levado diante de Montfort, diante de Montfort, que ordenou que fossem enforcados, como já vimos. A piedosa Dona Geralda também sofreu aqui. Uma mulher de quem se diz, abre aspas, nenhum homem pobre jamais saiu de sua porta sem ser alimentado. Dá mais uma pausa. O cerco de Toulouse. Da pilha ardente de 400 seres humanos e dos enforcamentos de vários senhores nobres, o campeão da igreja Simão de Montfort avançou para o cerco de Toulouse. Suas numerosas conquistas tinham feito mais para inflamar do que para satisfazer sua avidez indisfarçada. Ele esperava acrescentar a seus bens o senhorio de Toulouse, e assim elevar-se ao nível dos príncipes soberanos. O bispo Fouquet estava em seu acampamento. Esse novo bispo de Toulouse, colocado lá para se adequar ao propósito do Papa, é mencionado pelos historiadores como um dos homens mais traiçoeiros, cruéis e sanguinários e sem escrúpulos que já viveram sobre a terra. Rambenstein foi deposto para que ele tomasse seu lugar, de modo que pudesse trabalhar de dentro dos portões. De dentro dos portões, a ruína do conde, enquanto os inquisidores e cruzados o faziam do lado de fora. Mas, apesar de toda a perfídia do Papa e da bravura de Simão, a maré de sorte estava ao lado de Raimundo, o conde de Toulouse.
sob a severa disciplina de uma prolongada calamidade, mostrou que era realmente dotado de coragem e força de caráter. Ele se cercou de seus aliados, com seus seguidores, que defenderam a cidade, e também fez ousadas arremetidas por meio de sua guarnição, de tal modo que Simão foi obrigado a encerrar o cerco. Este, no entanto, se vingou devastando os jardins, vinhedos e campos. O estado das coisas agora estava completamente alterado. Raimundo, em vez de agir na defensiva, tornou-se um agressor ativo e enérgico. E antes de decorridos alguns meses, recuperou a maioria dos lugares que havia sido ocupados pelos cruzados. O princípio feudal dos 40 dias causou flutuações contínuas no exército de Simão e, sem dúvida, o impediu de melhorar suas vantagens ao máximo, de modo que seus sucessos foram prejudicados por reveses ocasionais. O triunfo de Raimundo, no entanto, foi apenas uma prorrogação temporária e o prelúdio de uma terrível derrota. Uma nova cruzada foi pregada na Alemanha e no norte da França. Muitos aventureiros, treinados nas guerras da Alemanha do Oriente, se juntaram ao novo exército. Todas as bênçãos temporais era uma bela região. Vou ler de novo aqui. Todas as bênçãos temporais em uma bela região e, finalmente, o céu induzia um grande número de pessoas a assumir a cruz dos cruzados. Os arcebispos de Reims e Rouen, os bispos de Paris, Laon e Toul, todos estavam com eles. E Guilherme, arquidiácono de Paris, era o engenheiro-chefe do exército. Os pobres e desencorajados albigenses, enquanto se aproximava tal miríade de exércitos, fugiram do campo aberto e buscaram refúgio entre os bosques e montanhas ou nas grandes cidades. Raimundo, sentindo sua própria fraqueza, buscou uma aliança com seu parente Dom Pedro, rei de Aragão. E o galante espanhol prometeu seu apoio, mas antes de se envolver na guerra, fez um apelo ao Papa em favor de Raimundo. Movido pelo apelo do rei e ficando com inveja do crescente poder de Demoforte, o Papa, por um momento, pareceu disposto a alterar o rumo de sua política. Ele demonstrou seu descontentamento com os legados. Eles, disse, colocaram as mãos em territórios que nunca haviam sido poluídos com heresia. Portanto, ordenou a restituição das terras dos condes de Fox e Comígenes e de Gastão de Béarn. E também suspendeu suas indulgências aos cruzados. Mas toda essa aparência de justiça ou piedade provinha de um mero sentimento. De um mero sentimento de inveja da mente do Papa. Ele logo revogou
todas as suas próprias concessões. Deixa eu só ler essa parte aqui do... Aqui, isso aqui. O princípio feudal dos 40 dias. Isso aqui é que obrigava os vassalos a servirem por apenas 40 dias. Vamos aqui. Ele logo revogou todas as suas próprias concessões. As cartas de seus legados e inquisidores chegaram absolutamente furiosas. Armem-se, meu senhor Papa, com o zelo de Finéias. Aniquile Toulouse, essa Sodoma, essa Gomorra, com todos os desgraçados que nela há, que nem o tirano, o herege Raimundo, nem mesmo seu jovem filho, levantem suas cabeças, que já estão mais que meio amargas. Então, esmague-as até o final. A purificação de Languedoc não se completará até que a cidade de Toulouse seja arrasada e os cidadãos sejam cortados ao fio da espada. Se os Raimundos puderem erguer a cabeça, tomarão para si outros 7 demônios piores que o primeiro. E a sua sabedoria apostólica triunfe sobre esse mal. Não retenha a sua mão desta obra santa e piedosa até que a serpente de nosso Moisés tenha engolido as serpentes desse faraó. Até que os jebuseus, com todos os incircuncisos e impuros, sejam dispersos e seu povo se regozije na posse tranquila da terra da promessa. Eita, quanta conversa. Ainda usa a palavra de Deus. O mal. Mas, irmãos, aqui já são 9h03, a gente encerra aqui. Vamos continuar, a partir de amanhã, se o Senhor permitir, a Batalha de Urete.